João 14:6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje nós vamos tratar sobre a verdade. Quando Jesus diz: eu sou a verdade. E na última reflexão que nós fizemos aqui juntos sobre a verdade, há 2 semanas para trás, eu falei para os irmãos que para a gente aceitar essa verdade, que Jesus diz: eu sou a verdade, nós precisamos ser convencidos de que Jesus realmente é a verdade. E aí eu usei alguns argumentos para isso. Hoje nós vamos tratar do fato de que nós só poderemos viver essa verdade se nós nos dispusermos a conhecer essa verdade. Mas é importante que eu diga aos irmãos, antes de qualquer coisa, que o Evangelho de João é um evangelho difícil de se pregar sobre ele. Porque é um evangelho de cunho mais teológico, que trata mais de conceitos. E é um pouco difícil falar das coisas que estão descritas no Evangelho de João, porque a nossa geração não é uma geração muito dada a conceitos. Nós somos uma geração muito pragmática, uma geração prática. Nós somos a geração do tablet, a geração do Facebook, a geração das coisas rápidas. Nós somos uma geração que lê pouco. A maioria de nós aqui, seguramente estamos no meio do ano, mas a maioria de nós aqui não leu nenhum livro ainda até hoje no ano. A maioria não leu nenhum capítulo inteiro de um livro. Porque nós não somos dados a conceitos. E hoje, com essa onda forte da religião dos evangélicos, e alguém pode estranhar: pastor, você não é evangélico? Não, eu já disse: não sou. Eu sou cristão apostólico. Eu não faço mais parte, já fiz no passado, mas hoje não sou mais evangélico. Porque todo mundo é evangélico hoje. Todo mundo. De todo tipo de patifaria para uma banda, todo mundo é evangélico. E eu não quero fazer parte desse grupo. Eu sou do evangelho, mas não evangélico. Então, com essa onda de uma pregação prática, uma pregação objetiva, onde as pessoas vão para receber apenas uma bênção, onde a mensagem é: Deus pode resolver seu problema. Qual é o seu problema? Traga que nós vamos resolver o seu problema. Então ninguém está mais afim de conceito. As pessoas não sabem nem quem é Jesus, quem não é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e as pessoas não têm nem ideia. As pessoas estão dentro da igreja cristã, ou supostamente cristã, que é a igreja evangélica, elas não têm mais nem ideia do que é Jesus ser o caminho, ser a verdade, ser a vida, porque nós não trabalhamos mais com a dimensão do conceito. Nós queremos uma pregação que resolva o meu problema da segunda-feira, da conta que eu tenho que pagar. Nós queremos uma pregação que diga assim: como é que eu vou salvar meu casamento? Nós queremos uma pregação que nos diga assim: como é que eu vou resolver o problema do meu emprego? Como é que eu vou resolver o problema da minha saúde? Eu não quero nem saber de onde é que vem, eu quero saber como é que eu resolvo esse problema. E como tem uma demanda muito grande reprimida, uma demanda muito forte reprimida, porque a igreja predominante durante tantos anos no Brasil não conseguiu mais responder às pessoas, porque tudo era dogma, e as pessoas ficaram com aquela demanda reprimida. A igreja não tinha cura, a igreja não tinha libertação, a igreja não tinha... enfim, o aconselhamento era feito numa urnazinha que você ia lá, se ajoelhava, você contava para o cara, e o cara não dizia nada para você, e mandava você fazer 3 orações acolá e estava tudo certo. Era o aconselhamento que tinha.
Então havia uma demanda reprimida. Chegaram os evangélicos e disseram assim: opa, o pessoal aqui está querendo uma resposta, vamos dar a resposta para esse pessoal. Aí nós temos a resposta para você. Nós temos a cura, nós temos a libertação, nós temos. Traga para nós que nós vamos responder aqui para você. E aí, irmãos, as pessoas vão aos montes e pregar sobre o Evangelho de João é difícil porque trata de conceito. Jesus diz: eu sou a verdade. Se eu pegar o microfone e disser para os irmãos aqui: fala aqui, irmão, o que é a verdade? Os irmãos vão ficar dizendo assim: a verdade é uma coisa que não é mentirosa. Não, isso aí você diz o que é que ela não é. O que é que ela é? O que é verdade? A gente não sabe dizer o que é. Ora, se a gente não sabe nem explicar o que é uma coisa fofa. O que é uma coisa fofa, amor? Uma coisa linda é uma coisa fofa, irmãos? É o Aron? O que é uma coisa fofa, irmãos? O que é, Mário, uma coisa fofa? O Mário, né? A riguinha do Mário ali. Uma coisa fofa, a gente fica assim: uma coisa fofa é uma coisa... Não, aí... Não. Diga assim... não dê um sinônimo para ela. Diga assim: uma coisa fofa é isso, a gente não sabe. Aí se eu disser assim: o que é a verdade? A pessoa diz assim: a verdade é aquilo que não é mentira. Mas o que é que não é mentira? Então Jesus diz: eu sou a verdade. E esse é o meu desafio hoje, de falar para os irmãos aqui o que é a verdade. E o evangelista João, que foi quem escreveu essa fala de Jesus, ele nos dá algumas declarações que são magníficas, mas muito fortes. E uma dessas declarações está no capítulo de número 1. E o capítulo 1, irmãos, é um tratado teológico tremendo, magnífico. Mas no versículo 14, ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Porque a lei, versículo 17, foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E a verdade não somente está em Jesus, como é o próprio Jesus, porque ele disse: eu sou a verdade. E nessa declaração feita por João, que conheceu Jesus bem de perto, um conjunto de palavras que expressam grandezas tremendas a respeito dessa verdade. Quando ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Eu queria me utilizar dessa fala de João no capítulo 1, versículo 14, para a gente entender um pouco sobre a verdade. Então João Evangelista diz assim, que Jesus é o Verbo, e o Verbo se fez carne. O que é o Verbo? O Verbo é aquilo que dá sentido a todas as coisas. E a palavra verbo no grego é logos. O logos era a ideia que os gregos tinham de que havia algo que dava sentido a todas as coisas. Havia um conceito, havia alguém, havia uma ideia, havia uma força. Eles não sabiam exatamente o que era, mas nas divagações dos filósofos gregos, eles estabeleceram a palavra logos para dizer assim: olha, existe o verbo. O verbo é aquilo que dá sentido a todas as coisas, aquilo que movimenta todas as coisas. Mas eles não sabiam o que era isso. E João, o evangelista, diz assim: Jesus é o verbo. Jesus é aquele que dá sentido a todas as coisas. E ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Muitas vezes, meus irmãos, eu fico pensando como um jovem solteiro, que só viveu 33 anos, numa terra que não era o centro do mundo, de então, como um jovem sem formação acadêmica, sem formação militar, um jovem numa sociedade de tradição religiosa intensa,
um jovem filho de uma mulher simples, nascido na região mais pobre do seu país, com uma profissão que não perfilava entre as melhores da sua época. Ele era carpinteiro. Como é que esse cara mudou a história da humanidade, irmãos? Não é impressionante? Quantos anos você tem, Daniel Belo? Meu filho, você precisa de 2 anos mais para mudar a história da humanidade. Fique em pé aí, Belo, por favor. Irmãos, esse aqui é o Daniel Belo. E é o seguinte, Belo, Jesus não era muito diferente de você não, meu filho. A palavra de Deus diz que ele era um cara que não havia nele beleza. Está dizendo isso. Então ele era um cara assim, ó, com 31 anos, ele estava ali transformando água em vinho. Imagina, irmãos, um menino desse transformar a história da humanidade. Se ele não consegue nem transformar a história da Michelle, pode sentar. Obrigado. Mas você vai conseguir, tá? Com a graça de Deus você consegue. Irmãos, como é que um rapaz de 33 anos nasceu numa realidade pobre, não tinha formação bélica, não tinha um cargo público, não escreveu um livro, mudou a história da humanidade? E eu entendo os mais céticos acharem que Jesus foi a invenção dos apóstolos. Porque, pensa comigo, irmão, pensa comigo racionalmente, como é que um cara de 33 anos mudou a história da humanidade? Porque Alexandre o Grande tem mudado a história, o mapa geográfico do mundo, mas Alexandre o Grande era um rei. E Alexandre o Grande era o seguinte, ele invadia um canto e matava todo mundo. Jesus não matou ninguém, Jesus não saiu da Palestina, Jesus não tinha um exército, Jesus falava sobre o amor, foi morto da forma mais cruel que se possa ter notícia. E eu entendo as pessoas céticas acharem que Jesus foi a invenção dos apóstolos. Mas será, irmãos, que os apóstolos, ou mesmo as pessoas mais brilhantes da história, seriam capazes de inventar um personagem tão complexo quanto Jesus? Será, irmãos? Será que dá para inventar uma personalidade tão complexa como foi Jesus? Porque quando eu leio os evangelhos, irmãos, eu já li os evangelhos dezenas de vezes, mas quando eu leio os evangelhos, eu fico impactado. Porque se alguém criasse a personagem Jesus, se ele fosse uma ficção da cabeça das pessoas, meus irmãos, foi algo perfeito, porque o cara era genial. O cara, nas situações mais simples, ele deu uma reviravolta na história de todo mundo. Meus irmãos, ele soube lidar com os poderosos, soube lidar com os simples, soube lidar com as crianças, soube lidar com os casamentos falidos, soube lidar com os doentes, soube lidar com os romanos, soube lidar com os judeus, soube lidar com a sua família, soube lidar com Deus. O cara soube lidar com tudo. Se Jesus foi a invenção dos homens, irmãos, foi a maior invenção que nós criamos para Jesus. Mas eu não acredito que nós temos a capacidade de inventar um cara como Jesus. João Evangelista, João que escreveu o seu Evangelho, que teve contato intenso com Jesus, ele nos afirma algo assustador. Ele disse que Jesus, preste atenção, é o verbo que se fez carne. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Que aquele cara que ele conheceu, aquele moço que ele conheceu assim com a aparência do belo, ele disse, esse cara, ele era, antes dele vir aqui, sabe quem? Aquele que dava sentido a todas as coisas. Ele era a razão da existência dos mundos. Ele era a razão da existência dos sistemas solares, das galáxias. Todas as coisas foram feitas por ele, diz João, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele diz assim, esse cara se fez carne, esse cara está entre nós, esse cara habitou no nosso meio,
E essa primeira expressão, o verbo, é carregada de um peso teológico magnífico, irmãos. Porque os judeus, e Jesus era judeu, e João era judeu, os judeus entendem que Jeová é a razão de todas as coisas. O Deus Jeová, o Deus Yahvé, é a razão de todas as coisas. E João diz, Jesus é esse Deus que é a razão de todas as coisas. Quando diz que Jesus é o verbo, João está dizendo assim, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Não tem outro fechamento do conceito. João andou com Jesus e disse, esse cara com quem eu andei, ele é o próprio Deus. Mas o contraponto, irmãos, de tudo isso é que o verbo se fez carne. O verbo podia ter se feito alma. Jesus podia ser uma alma, um espírito andando entre nós. Mas o verbo se fez carne. Sabe por que se fez carne? Porque a carne é a parte mais frágil que nós temos. Sabia? Irmãos, a nossa carne é tão frágil. E sabe o que acontece? Um vírusinho do tamanho de nada, imperceptível aos olhos humanos, consegue colocar a nossa carne no chão. Tem um irmão lá na igreja, a gente chama ele de João Grandão. Um rapaz assim, fez academia a vida inteira, já está meio sambado, né? Já está com 50 e um pouquinho já. Mas o João outro dia estava com virose. Aí eu liguei para ele e disse, e aí, Grandão, tudo bem? Rapaz, não, estou com a virose. Sabe como é que um cara desse tamanho é derrubado por um vírus? Desse tamanhozinho um vírus. O vírus é minúsculo. Porque a nossa carne é a parte mais frágil que nós temos. Irmãos, basta uma desagregação das células para acabar com a nossa carne. O que é uma desagregação das células? O que é? É um câncer. Basta. E esse câncer, irmão, ninguém pega assim, respirando não. Ele vem de dentro da nossa própria carne. E Jesus se fez carne. O verbo se fez carne humana, carne frágil, carne débil, limitada, desejosa, sujeita à doença, sujeita à fome, sujeita à sede, sujeita a tudo. Tem impressão que desligaram o ar-condicionado, não é impressão minha? Acho que está mais quente. Eu estou. Liga aqui mais perto de mim aqui, irmão, por favor. Mas enfim, o verbo se fez carne, quer dizer, aquele que dá sentido a todas as coisas é agora tão carne quanto qualquer um de nós. Aquele que dá sentido a tudo, Jesus une o verbo eterno e o sujeito carnal. Preste bem atenção, o verbo eterno e o sujeito carnal na mesma pessoa, Jesus. Jesus é ao mesmo tempo o sentido de todas as coisas e a carne frágil que tem fome e sede. Ele é espírito e vida, mas se converte em carne mortal. Não dá para viver a verdade que é Cristo sem percebê-lo nessas dimensões tão antagônicas que são o verbo e a carne. Agora, isso aqui que eu estou ensinando para os irmãos, que eu estou dizendo aqui para os irmãos, vocês pensam que num culto de 20 mil pessoas já tinha ido embora daqui. E eu tenho a impressão que os irmãos não vão embora também aqui porque a condicionado está geladinho. Sabe por quê, irmãos? Porque a pessoa diz assim, mas isso aí, a minha conta eu tenho que pagar amanhã, pastor, quanto é que vai ser a oração? E a pessoa da minha família está precisando de uma libertação. Que hora vai ser a oração que o senhor vai falar dessa besteira de Jesus é o verbo que você fez carne? Pois é, irmão, eu tenho que falar. Aguenta só um pouquinho, daqui a pouco a gente faz a oração. Segura aí.
É preciso entender, porque a nossa fé, irmão, sustenta-se em Cristo. E como é que a nossa fé pode estar sustentada em alguém que nós não conhecemos? Porque Jesus é o Verbo que se fez carne. Mas o que isso representa para nós? Representa, irmãos, a grandeza do amor de Deus. O Deus eterno se fez homem por amor a mim, por amor a você. Aí eu vejo às vezes, irmãos, as pessoas botam a maior banca do mundo. Você pergunta a ela assim: você quer entregar sua vida a Jesus e tal? Aí a pessoa diz assim: eu não sei, estou pensando, vou ver, porque tem minha religião e tal. Então tá bom, o direito que você tem. Eu um dia, irmão, eu ainda me converti no tempo que o pastor pregava João 3,16, que Deus amou o mundo, que deu seu Filho. E a pregação que me converti, essa glória ninguém tira de mim. A pregação que eu me converti, o pastor pregou em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho indigente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o cara falou do amor de Deus, que Deus me amava, que o Verbo tinha se feito carne por amor a mim. E eu fiquei olhando aquele negócio, irmãos, eu digo: esse Deus me ama. E na hora que ele... eu nem fumei maconha, irmãos, eu nunca nem usei cocaína, entendeu? Eu não tinha nem mulher na rua, nem casamento falei, não tinha nada. O meu testemunho, se eu for dar um testemunho assim, foi que eu fiz no passado, eu não tenho nada. Meu testemunho é vergonha. Não, meu testemunho é vergonha. Você fumou maconha? Porque eu não fumei maconha. Você cheirou cocaína? Eu nunca cheirei cocaína. Você não fumou uma pedrinha de crack? Nunca. Você não teve a sua vida de prostituição lá na 24 de maio, não? Eu digo, nunca. Nunca foi assim um bordel, assim, eu digo, nunca fui um bordel. Ora, quando eu tinha 14, 15 anos, o meu sonho era ter 18 anos para ir para o Jangada. Mas aí, irmãos, eu me converti com 17. Aleluia. Glória a Deus. Cine Jangada, para quem não sabe, era um cinema que tinha aqui em Fortaleza, de reputação duvidosa. Reputação muito duvidosa. Você tinha que entrar lá de fininho para assistir o filme. Aí eu me converti com 17. Então eu não tenho assim um testemunho esplendoroso. Porque tem gente que fez tudo, né? Tem gente que matou, esculhambou, anarquizou, casou 4 vezes, 15 filhos, não sei quantas mulheres, não sei quantos homens na vida dele, aquela coisa toda. Aí ele conta o testemunho deles, e vão ficando tudo assim. Aí eu olho e digo assim: meu Deus, e o meu testemunho? Eu não tenho testemunho. Mas sabe o que aconteceu, irmãos, quando o cara disse assim: o Verbo se fez carne, por amor a você, por amor a mim, por amor à humanidade. Deus desceu do alto da sua glória, das mansões eternas, habitou num corpo humano, sentindo fome e sede, e morreu uma morte de cruz, para que você não tenha mais que ser morto por causa do seu pecado. Na hora que o cara falou isso, irmãos, eu digo: é esse Deus que eu quero na minha vida, é esse Jesus que eu quero na minha vida. E aí eu entreguei minha vida a Jesus. Eu não sei se para você vai fazer importância. E quando eu descobri isso, irmãos, eu não tinha nem preocupação se na segunda-feira eu ia pagar ou não pagar a conta. Porque eu tenho uma forma de você pagar a sua conta. Eu tenho uma forma de você ser abençoado na sua vida financeira. Olha, meu querido, eu tenho a forma de você ser abençoado na sua vida financeira. E a forma que eu tenho, sabe qual é? Trabalhe muito e gaste menos do que você ganha. Eu tenho uma forma, você que está me ouvindo, eu tenho uma forma de você ser abençoado no seu casamento. Sabe qual é, moça? Ame seu marido, respeite seu marido. E marido, cuide da sua esposa como Jesus cuida da igreja. E mulher, ame seu marido como a igreja ama Cristo. Eu tenho uma resposta. Mas essa resposta ninguém quer. A gente quer uma resposta que seja no imediato, não é verdade? Que seja assim uma oração. Tem oração na religião dos evangélicos, tem interessante, tem oração até para emagrecer o povo. Já apareceu um cara aí, e é legal, irmãos, essas coisas. É porque eu não tenho coragem, irmãos. Eu sou meio assim, eu não tenho coragem. Eu queria ser um pouco mais carado, sabe? Minha mulher até diz que assim, que eu sou você é cara de pau, porque às vezes eu faço algumas coisas que eu sou cara de pau mesmo. Mas tem uns caras que são descarados, entendeu? O cara chega e diz: vamos fazer uma oração aqui para você emagrecer e tal, e faz aquela oração, e a pessoa chega e diz: olha, eu estou emagrecendo e tal. Deus, é muito jóia, irmãos, não? A pessoa vai e faz tudo que tem na vida e come todo tipo de coisa e tem tal. E aí
Aí ela chega a uma condição que ela não consegue mais nem falar direito. Eu estou uma pessoa boa, porque está fechando as cordas vocais, está fechando tudo. Aí vem uma oração, a pessoa está falando, nossa, fala normal, mas você fala fininho. É muito bom, é muito joia. Eu é que não tenho coragem, irmão, de fazer essas coisas. Entendeu? Queria ser um pouco mais corajoso, mas não tenho coragem não. Eu queria ser, mas não tenho, irmão. Você acredita nisso? Eu não tenho. Mas enfim, eu não sei se isso influencia você, mas eu quero dizer a você que o Verbo se fez carne, e essa é a verdade do Evangelho para nós. O Deus eterno, Criador e sustentador de todas as coisas, desceu da glória para que eu tenha vida eterna ao seu lado. Deus se fez homem, o Espírito se fez carne, para que eu que sou carne, me torne um dia um Espírito com Ele. É isso que deve acontecer. É essa verdade que transforma as vidas. E isso faz toda a diferença no processo da caminhada. Jesus disse, eu sou a verdade. Não dá para viver a verdade sem perceber Jesus na dimensão do Verbo e da carne. Segundo lugar, João diz assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. A primeira grandeza, as duas primeiras grandezas são Verbo e carne. E as duas grandezas do segundo momento são graça e verdade. O Verbo habitou entre nós cheio de graça e verdade. E aqui o segundo conjunto de palavras que faz toda a diferença na compreensão de Cristo como a verdade. Por que graça e verdade? Por que João disse que Jesus habitou entre nós cheio de graça e de verdade? Porque preste atenção, quando uma vem sem a outra, sempre é um problema. Quando vem graça sem verdade, é um problema. E quando vem verdade sem graça, é outro problema. E Jesus veio cheio de graça e verdade. Note bem, a concepção judaica da verdade é simples. Para os judeus, a verdade está na lei e nos profetas. Isso é simples, é ponto pacífico para o judeu. E para os judeus, se o homem quiser efetivamente viver sob a égide da legitimidade, basta se colocar debaixo da lei de Deus e das exortações dos profetas. E João diz que Jesus é essa mesma verdade, com uma diferença crucial. Ele é cheio de graça. Meus irmãos, a verdade sozinha, ela pode perder o seu efeito. É quando uma pessoa tem todos os argumentos certos, mas a forma como ela os coloca faz com que eles se percam na antipatia da sua fala. Meus irmãos, a lei dos judeus é a verdade. Só tem um problema, não tem graça. É olho por, dente por, mão por, e pé por, e depois de uma série de caolhos, de desdentados, de manetas e de pernetas, Jesus vem para equilibrar o negócio. A lei é a verdade, mas não tem graça. E tem gente que é assim. Tem gente que é verdadeira. Quando a pessoa chega e diz assim, olha pastor, eu sou uma pessoa muito positiva, eu digo, ai meu Deus. Não tem gente que diz assim, eu sou uma pessoa muito positiva. Não é? Não tem gente que é muito positiva? Você conhece pessoas assim que são positivas? Que são pessoas que dizem as coisas com verdade, mas não tem graça que elas dizem. E são pessoas que até o que elas falam é verdadeiro, é legítimo. Mas na antipatia da fala, a gente aborrece. Os judeus são antipáticos. Eles são antipáticos. O pessoal da Deus é amor.
Os irmãos conhecem que eu não sei como é que acreditam no Deus é amor. Não, eu não sei, realmente eu não sei. Porque é uma igreja dura, irmãos, dura. Ali é a doutrina. Doutrina não é doutrina, é doutrina com O e o acento circunflexo. Doutrina. Irmãos, eles são tão duros. O que eles falam é verdadeiro. Eles têm que andar com a vida reta, tem que andar com a vida justa, mas eles são tão duros que perdem a graça. Outro dia eu e o pastor da nossa igreja estávamos fofocando sobre um determinado irmão, uma determinada irmã, enfim, uma pessoa. Estávamos conversando, fazendo uma análise crítica, seria a palavra. Vamos aqui tucanizar o pecado, né? Então estávamos fazendo uma análise crítica, aí o pastor falando comigo assim: pois é, mas essa pessoa, os argumentos dela são bons, mas ela é tão dura que a gente fica com antipatia. Eu digo, é verdade. É verdade, essa pessoa tem uns argumentos bons, mas ela coloca de forma tão antipática, de forma tão seca, de forma tão dura, que perde o frescor, que a verdade acaba perdendo a sua legitimidade. E Jesus habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Eu admiro, irmãos, quem milita no trabalho do judiciário brasileiro. Eu admiro quem milita, porque a pessoa para viver dentro do judiciário brasileiro tem que ser meio desalmada, não tem? Tem? Ser meio desalmada, porque você ouve uma sentença que é verdadeira, mas não tem graça. A sociedade trabalha com demandas que podem ter verdade. O judiciário trabalha com demandas que são verdadeiras, mas que não tem graciosidade nenhuma. E o que eu quero dizer quando eu digo que não tem graciosidade no judiciário brasileiro, por exemplo? É que o juiz, irmãos, ele examina só o que está escrito no papel. Outro dia, conversando com um rapaz que é promotor de justiça, eu disse assim: como é que você faz para examinar? Ele disse: pai, eu vejo só o que está no papel. Se o papel disser que você é um bandido, o papel está dizendo, o papel para mim está valendo. Eu digo, mas você não vai lá para saber se é um... Não, eu não quero saber disso não. É bandido está dizendo aqui, o papel está dizendo que é bandido. E é o papel. E o papel, irmãos, é verdadeiro, mas não tem graça. E eu admiro esse pessoal porque eles lidam com os juízes que emitem pareceres que podem ser verdadeiros, mas são pareceres sem graça, que não têm leveza, antipáticos. E a linguagem que esses caras usam, irmãos? Eu não estou? Faz uma... Irmãos, receita de médico e peça de advogado foi feita para ninguém entender nada. Para ninguém entender absolutamente nada. Eu digo, meu Deus, para que isso? Se tem que atender as pessoas e não... Ali tem coisa verdadeira, mas aqui não tem graça. E Jesus contava as histórias, irmãos, assim, escrevendo no chão, dizendo: olha, o reino de Deus é semelhante a uma pessoa que achou um tesouro, e essa pessoa foi, vendeu tudo e deu para adquirir aquele tesouro. E a gente imagina que a verdade precisa ser seca. Às vezes a gente precisa ser seco em algumas coisas, mas Jesus veio cheio de graça e cheio de verdade. Eu sei que o Salmo 19 é uma defesa poética da lei, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, que o testemunho do Senhor é verdadeiro e tal, está lá no Salmo 19. Mas não existe na lei a manifestação da graça. A lei trabalha com categorias de culpa e de punição. Errou, está condenado. Lá na lei de Moisés era assim, ó: a mulher foi pega em adultério, apedreja. O sujeito foi pego roubando, corta a mão dele. Eu estava roubando com fome, não importa, corta a mão dele. Feriu o olho do outro, vai lá e fere dele. Bateu na minha cara, bate na dele também. A lei trabalha com a culpa e a punição. E Jesus cumpre o rigor
rigor da lei, mas o faz com suavidade, com leveza e com amor. E todos estes ingredientes juntos formam o que nós conhecemos por graça, que é a capacidade de nós sermos aproximados do Senhor, não por nossos méritos, mas pela bondade do seu amor. Irmãos, Jesus cumpriu a lei, e eu vejo hoje judeus cumprindo a lei, e eu vejo hoje algumas pessoas da religião dos evangélicos tentando cumprir a lei com uma severidade, com uma dureza, que não tem leveza, é sempre categoria de culpa, categoria de punição, não tem óleo, não tem articulação, não tem jogo de cintura, porque a graça é isso aqui, irmãos, é essa capacidade de você saber dizer a verdade, mas fazer com que ela entre no coração das pessoas, e Jesus sabia fazer isso. Lembra-se quando a mulher foi pega em adultério? A lei dizia: foi pega em adultério, vai morrer, apedrejado. E trouxeram a mulher que foi pega no adultério. E aí quando trouxeram a mulher, disseram: a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus está certo, a lei está certa. E aí todo mundo pegou, irmãos, cada um pegou uma banda de tijolo ali para poder largar na mulher. Aí Jesus disse: só tem um negócio aqui, colega, peraí, só um instantinho aqui, vamos fazer só uma coisa para cumprir a lei. Quem não tiver pecado pode atirar. Atira primeiro, quem não tiver. Aí o pessoal foi pegando aqui, o cara se lembrou que estava devendo no puder. O outro se lembrou do telefonema da CIA que deixou pendurada a conta lá que não pagou. O outro se lembrou que tinha brigado com a esposa. O outro se lembrou que tinha traído a mulher. O outro se lembrou que tinha feito qualquer coisa errada lá. O outro foi se lembrando que mentiu para não sei quem. O outro foi se lembrando. Cada um foi se lembrando do seu pecado, irmãos. E aí, sabe o que aconteceu? Deixaram ali um castelo de pedras no chão. E foi todo mundo embora. Jesus cumpriu a lei com leveza. Disse: vamos fazer o que a lei está dizendo. O que a lei diz? Tem que apedrejar? Então apedreja. Agora só faça o seguinte: só apedreja se a sua mão estiver limpa. E aí ficou Jesus e a mulher. E sabe quem podia apedrejar aquela mulher até a morte, irmão? Sabe quem podia jogar uma banda de tijolo na cabeça dela? Acabar com ela, detonar, deixar nada para o legista, nada, deixar nem a alma dela caxingando. Sabe quem podia fazer isso? Sabe quem podia? Ele, o Verbo, que se fez carne e estava cheio de graça e de verdade. E aí ele olhou para a mulher e disse: onde estão os teus acusadores? E o único que podia acusá-lo naquela hora olhou para ela, e ela não sentiu em Jesus um olhar de acusação. Aí você diz assim: quer dizer que Jesus ali foi conivente com o pecado? Não, querido. O texto termina Jesus dizendo assim: a mulher olha e diz: eu não, eles foram ter ido embora. Jesus diz assim: eu também não te acuso. Agora faça uma coisa, minha filha, arrume da vida. Esse cara não está com nada, não pegue mais não vale a pena não. Você é um bandido de quinta categoria, é um safado, odiou você, vá-se embora, não faça mais isso não, vai e não pegue mais. Jesus cumpriu a lei, irmãos, com leveza. Ele um dia estava andando com seus apóstolos no meio lá de uma plantação. Os apóstolos começaram a pegar uma fruta e foram comendo um legume, uma coisa. Os fariseus chegaram e disseram assim: olha, a lei diz que não pode fazer isso. Jesus disse assim: e vem cá, e quando vocês caem uma ovelha lá dentro do mato, ela se perde, dentro de um buraco, ela se perde dentro, e se for no sábado, vocês vão esperar o sábado terminar? Ou vão tirar ela de dentro agora? Ele disse: o sábado foi feito para nós, e não nós para ele. Jesus cumpriu a lei com leveza. Cumpriu a lei, irmãos, com graça. O irmão André, que é da nossa igreja, foi fazer a segurança da Rio Mais 20. Irmão, sabe para quem ele foi fazer a segurança? Do Ahmadinejad, presidente do Irã. Tem até uma foto, eu até postei no Facebook depois, quem quiser estar lá, o André, lá do Ahmadinejad. Eu até disse: olha, irmãos, olha com quem o André está andando, agora nós temos um lugar onde ficar quando formos para o Irã. Lá na casa do compadre Ahmadinejad. O André ficou assim com homens, vamos dar até um livro com o André. Foi. Aí o André disse: rapaz, é o seguinte, a mulher do homem não pode andar junto não. Fique lá na frente, a mulher tem que andar lá atrás. Você não pode dirigir ou olhar para a mulher. Eu digo: é mesmo. André disse: rapaz, ninguém pode dirigir ou olhar para a mulher de ninguém. Não pode com aquela burca. Mas a burca da mulher é uma burca bonita, a burca de primeira dama, as burcas e tal. Eu digo: e aí, André? Ele disse: não, ele vai lá na frente, a mulher vai andando atrás, porque lá no Alcorão, nas coisas dele, diz que o homem tem que ser ali, a mulher tem que ficar daquele jeito e tal. E a lei de Moisés também, irmãos, tinha um negócio parecido com isso.
de que essa separação, essa dificuldade, muito bem. Aí Jesus um dia chega, irmãos, meio-dia, um sol causticante, numa região seca chamada Samaria, e os discípulos vão fazer qualquer coisa por lá, não sei o que eles foram fazer meio-dia, acho que foram comprar alguma coisa para comer, eles achavam ali um sabuí aberto, alguma coisa. Aí chegando lá, Jesus está morrendo de sede, olhou uma mulher vinha, meio-dia, com um pau na mão, e disse: essa mulher veio buscar água. Ele disse: minha filha, deu um pau d'água aí. Aí a mulher olha e diz assim, primeiro que não podia dirigir uma palavra a uma mulher. Aí Jesus olha e diz assim, ela diz para Jesus: quem és tu que me pede beber? Porque os judeus não se dão bem conosco, nós somos samaritanos, não podemos conversar assim. Aí Jesus diz: mulher, se tu soubesse quem é que te pede. Aí Jesus fala um trocadilho, nos baralha a cabeça da mulher: mulher, se tu soubesse quem é que te pede água de beber, tu lhe pediria e ele te daria da água da vida. Aí a mulher disse: mas você está falando do Senhor, está falando de quem? O que é que está acontecendo? Aí a mulher começa a ficar naquela confusão, e ela: Senhor, mas és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esses poços que aqui estão? Aí ela põe para fora todo o seu arsenal de argumentos, uma mulher bem relacionada, que ninguém queria ouvir. E no final das contas, irmãos, ela pergunta assim: onde é que a gente deve adorar? No monte ou em Jerusalém? Porque o povo tem esse negócio. O lugar de adorar é no monte. Porque no monte nós vamos fazer a oração. Deus vai nos ouvir no monte. E aí a gente tem esse negócio de que o monte, não é? O monte é que é o santo. Aquele lugar que é o santo. Jesus disse assim: minha filha, nem no monte nem em Jerusalém. Então e agora, Jesus? Se não é no monte nem em Jerusalém, e aí? Porque os judeus dizem que é no templo. No monte. Os samaritanos querem no monte, porque não tem tempo, não tem dinheiro para fazer templo. Aí eles adoram no monte. E aí o que a gente adora? Jesus diz assim: a adoração está dentro de você. Porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Oh, irmãos. Aí ele entrou na lei e foi com força. Aí a mulher começa ainda a querer argumentar, e Jesus diz assim: vou dar agora um tiro de misericórdia nessa mulher. Aí a mulher começa a falar e diz assim: minha filha, faça o seguinte, chama o seu marido. Aí ela olha e diz assim: eu não tenho marido. Ele diz: é verdade. 5 homens você já teve. Você está com o 6º cara agora na sua vida, e esse cara ainda não é seu marido. Aí ela olha assim: eu vejo que tu és um profeta. E aí, irmãos, Jesus converte aquela mulher, de uma mulher pecadora, de uma mulher destruidora de lares. Porque quem é que é uma mulher daquela que se aproximou da mulher que teve 5 homens? Não, irmãos, aquilo é uma destruidora de famílias, uma bandida, uma pervertida, uma mulher que teve 5 homens, não deu certo, não era os homens, era ela. E ela estava com 6 que ainda não era dela, irmãos, que ela roubou, deixou uma família, tinha uma mulher chorando na igreja pedindo oração: olha, levou meu marido. E ela foi, irmãos, convertida na primeira pregadora que você tem notícia, porque ela voltou para a sua vida e disse assim: venham ver aquele que falou da minha vida, eu conheci o profeta. E aí os homens da cidade vieram conhecer a Jesus. Sabe o que Jesus fez? Deu dignidade à lei, deu dignidade à mulher muito maior do que a lei de Moisés dava. Jesus, irmãos, cumpriu a lei com graça. Porque a vida, irmãos, tem que ser graciosa. Outro dia uma pessoa chegou para mim, não sei como foi, não me lembro exatamente da situação, mas falando que às vezes nas pregações as pessoas riem muito. Eu digo: você queria que as pessoas chorassem? Queria que eu fosse um pregador mais sério, mais duro? Pode pregar no Silas Malafaia. O Silas Malafaia, com todo o respeito que eu tenho a ele, que é um talento de Deus, mas ele só acorda com raiva. Não, toda a pregação que eu vejo do Silas está com raiva. Ele chama o cara de babaca, de otário, de trouxa, de bobinho. Ele esculhamba com todo mundo, diz palavrão. Palavrão no sentido de, não palavrão todo, mas chama de babaca, chama de trouxa, chama de picareta, chama disso, chama daquilo. Ele fica todo com raiva, dentro tudo armado. Se a pessoa chegava a dar paz do Senhor para ele pensava: ele dizia: paz do Senhor por quê? O que é você para me dar paz? Isso, calma. Paz do Senhor para você, tenha calma. É claro que eu admiro muito o Silas Malafaia pelo trabalho gigantesco que ele tem feito, pregação do Evangelho. Muitas pessoas têm chegado a Jesus por ele. E ele tem um jeito dele. Ele prega com raiva. Amém, que Deus abençoe. Eu não quero pregar com raiva, irmãos. Meu jeito é assim. Eu nasci assim. Eu cresci assim.
E você sempre é assim. Porque eu acho que a gente pode ser convertido e a gente pode ser divertido. Não é verdade, irmãos? Porque tem gente que fica convertido e fica invertido. Eu acho que ele pode ser convertido e pode ser divertido também. Enfim, Jesus era gracioso. Jesus era tão gracioso, irmãos, que as crianças gostavam de estar perto de Jesus. E criança, irmão, não gosta de estar perto de gente chata. Olha, essas crianças não chegam para brincar com você, colega, tá ruim. As crianças gostam de estar perto de gente legal. E elas queriam estar perto de Jesus. Tanto que eles foram lá, chegar perto de Jesus, aposta que não deixaram, disse, olha, afasta esse espirito daqui tudinho, tira o menino daqui tudinho e tal. E Jesus chamou as crianças, ele deu dignidade às crianças, quando ele disse assim, quem não se fizer como elas, não pode ver o reino dos céus. Não pode entrar no reino dos céus. Jesus viveu com graça. Mas ele viveu a verdade. Tem gente que é graciosa. Sabe aquela pessoa que é, mas não tem verdade. Aí ela fica engraçada. Jesus sintetizou nele a verdade com graça. Ele falava, irmãos, e a palavra era tão graciosa que transformava os corações para sempre. É maravilhoso a gente lê o Evangelho e vê a palavra do Senhor Jesus transformando a minha vida hoje ainda. Porque é feita com graça e com verdade. Em terceiro lugar, o evangelista João usa um terceiro grupo de palavras. Primeiro grupo de palavras, verbo e carne. Segundo grupo de palavras, graça e verdade. E o terceiro grupo de palavras ele usa glória e unigênito. Ele diz, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. É o terceiro grupo de palavras, glória e unigênito. E nesse último pacote de palavras, João nos afirma que Jesus é ao mesmo tempo glorioso e unigênito. E aí você pergunta, pastor Valendo, o que existe de ligação entre essas duas categorias de ser glorioso e de ser unigênito? É que a glória, irmãos, no fundo, é a busca que todos os seres humanos têm. No fundo, nós queremos a glória deste mundo. Por que você veste a roupa que você veste? Você não veste a roupa que você veste porque você gosta da roupa que você veste. Você veste a roupa que você está usando porque no fundo você quer que o olhar do outro se sinta bem olhando a sua roupa. Então você quer a glória do outro. Você quer a glória deste mundo. Por que você quer um salário bom para ter uma casa boa e para ter um carro bom? Você diz, não, é para ter um conforto na vida. Não. Lá no fundo, se você avaliar o seu coração de verdade, lá no fundo, é porque você quer a glória deste mundo. Nós queremos a glória deste mundo. Em tudo que a gente faz, a gente quer a aceitação. A gente quer a anuência. A gente quer a bênção da nossa sociedade. A gente quer a glória desse mundo. Quer ver, irmãos? Outro dia chegou um rapaz lá em casa, ele é da igreja, e ele pegou o carro dele, e ele colocou do lado de fora um pneu, que não dá para o carro fazer a volta assim. Ele foi fazer a manobra em frente à minha casa, irmãos, ele deu umas 4 voltas assim para lá e para cá, porque o pneu é tão grosso, ele botou o carro tão baixinho, que não dá para o pneu, ele bate no paralama. Aí ele olhou e disse, ai pastor, cara bonito esse carro. Eu digo, não acha mesmo? Eu acho. O carro fica bonitão. Eu digo, mas tu anda olhando para a roda do carro, você continua andando, tu fica mandando isso pra mim. Não, mas eu digo, então qual é a graça de você ter uma roda no carro? Você não vai ver o carro andando. O que é para as pessoas verem o carro? Aí os caras passam isso, o cara tá vendo a roda do meu carro. Não, porque não é bom, irmãos, eu não entendo. O cara pega o carro e bota o carro, coisa assim lá de fora aí. É que não é pessoa, irmãos, que vai no carro ouvindo uma música, uma cultura estrondosa dentro do carro. Digo, meu Deus, outro dia o meu carro estava assim, o carro foi só uma vibração, digo, meu Deus, um terremoto.
Ele parou no meu lado, irmãos, assim, um arranjo, sei lá, um arranjo, assim, dá uma caminhonete dessa aqui. Irmãos, o som era tão estupidamente estridente, tão estupidamente forte, que eu tenho a impressão que eu tenho que levar meu carro lá no caça-trilhos, porque o meu carro ficou chacoalhando assim, irmãos. Eu digo, meu Deus, que esse sinal abre aqui agora, já, dei embora daqui. Por que levar uma pessoa a ouvir um som daquela altura, irmãos? É aquela sensação de assim, todo mundo está curtindo a música que eu gosto. É, não é verdade, irmãos? Todo mundo está olhando para o carro que eu tenho que ter cuidado, porque eu sou pastor. Eu também vivo com a glória deste mundo. Entende? Outro dia eu dei um livro para um pedreiro que estava trabalhando em casa, um irmão em Cristo, um homem bom. Eu digo, irmão, queria dar esse livro aqui meu que eu escrevi para você ler e tal. Aí ele olhou, procurou, cadê a sua foto aqui? Eu digo, não tem não. Não tem foto sua? Não tem não. Pastor, nós temos que botar uma foto sua aqui. Eu digo, não quero não. Eu não quero foto minha nesse livro. Deixa quieto aí. Não é porque não tem que colocar a foto aqui para poder o pessoal me reconhecer na rua. Eu digo, eu não quero isso não, eu quero chegar em qualquer canto, eu não quero que ninguém me reconheça. Eu quero chegar em qualquer lugar e não quero que ninguém me reconheça. De vez em quando eu tomo um susto, pastor, parando ali. Se eu dar um susto, a pessoa não faz isso, a pessoa vai no supermercado pegando uma coisa aqui, um vidro qualquer aqui, pastor, não quero que ninguém me reconheça, eu não quero. Irmãos, às vezes eu pego uns CDs desse pessoal dos evangélicos. A gente vai cantar alguma música deles aqui. Irmãos, tem a foto do cara. Tem a primeira foto do cara na capa. Aí tem ele assim na capa. Já viu? Aí você abre a contracapa dele assim. Aí você abre a terceira capa dele assim. Aí tem 12 fotos do camarada. Aí diz assim, olha, isso aqui é feito para a glória de Deus. Fiz esse CD para a glória de Deus, não é para a minha glória, não importa que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, eu não compro esse CD. Eu não compro. Porque nós estamos querendo a glória deste mundo e nós precisamos ter cuidado com isso. Escute o que eu vou lhe dizer. Os pastores da religião dos evangélicos, à exceção de um remanescente muito pequeno, eles querem a glória deste mundo. Eles querem ser reconhecidos. Eles querem dizer assim, olha o que eu fiz com as minhas mãos. Olha como o meu ministério é abençoado. Olha como eu sou o cara. E meus irmãos, sabe quem foi o cara? Foi aquele que não teve a glória deste mundo. E foi oferecido a ele. Bastava ele fazer uma coisinha. Satanás chegou e disse assim, cara, não precisa fazer nada demais não. Faz só uma gentileza para mim, um gesto simples. Se ajoelhe e se levante, está tudo certo, eu vou lhe dar a glória deste mundo. Jesus estava, antes de ir para a cruz, irmãos, pertinho de Jerusalém, chegou uma caravana de gregos. Fala no Evangelho de Lucas. Chegou uma caravana de gregos e os gregos disseram assim, nós queremos ver a Jesus. Os apóstolos chegaram, foram lá e disseram, mestre, os gregos querem te ver. Irmãos, a palavra de Jesus, a fala de Jesus tinha alcançado o mundo acadêmico da época. Tinha alcançado a Grécia. E lá na Grécia os caras souberam que tinha um judeuzinho, que o cara estava arrebentando com a fala dele. E aí chegaram e disseram assim, mandaram uma comitiva, disseram assim, traga o cara para cá. Jerusalém não é o lugar dele. A Palestina não é o lugar do cara como esse. Um cara desse tem que vir aqui para Harvard da época. Mandaram chamar Jesus, trazer para Atenas. Para onde seria a glória dos homens, onde estava Sócrates. Onde havia lá no Areópago falado Platão, Aristóteles. Onde os grandes pensadores haviam discursado no Areópago de Atenas. Os gregos disseram assim, o lugar de Jesus é aqui com a gente, não com aquele povinho. Chegaram para Jesus e disseram, os gregos querem te ver. E Jesus disse, chegou a hora de eu ser glorificado. Porque ali foi uma grande tentação que Jesus sofreu, irmão. Sabe por quê? Porque se ele fosse para Atenas, para a Grécia, ele ia ser eternizado como um pensador. As pessoas iam dizer, cara, aqui nós vamos honrar você, e não aquele povinho de Jerusalém, aqueles religiosozinhos que não sabem de nada. Aqui você vai ter uma cátedra, você vai ser doutor honoris causa. Você vai ter aqui uma faculdade, você vai ter aqui uma universidade para você declamar e discursar com gente que tem nível, não aquele povinho que não tem nível. E Jesus disse, não, eu vou para Jerusalém
E ele foi para a cruz, sabe por quê, irmãos? Porque ele não quis a glória deste mundo. Quando eu vejo pastores hoje com o título de apóstolo, de patriarca, hein? Eu me lembrei, irmãos, quando eu era menino, eu perdoei minha mãe por isso, mas eu demorei para me perdoar minha mãe, irmãos. Eu me lembro que o bispo foi lá não foi o Macedo, não foi o do bispo. Foi o bispo, era o Lochainer. Ele foi lá na minha rua, irmãos. Irmãos colocaram uma cadeira no meio da rua, uma cadeira toda bonita. E o Lochainer sentou naquela cadeira no meio da rua, uma cadeira assim, parecia um trono. E todo mundo ficou na fila para beijar o anel do bispo. Ele era cardeal, eu acho. A minha mãe disse assim, bora para a fila. Eu disse, mãe, não vou beijar o anel do bispo. Eu digo, mãe, tá todo... A senhora vive dizendo para ele beber água dos beijos dos outros, aí o anel dele está todo sujo, irmão. Beijar o anel do bispo. Irmãos, eu fiquei na fila com ódio da minha mãe. Eu tinha 7, 8 anos, fiquei com ódio da minha mãe. E eu ali chorando. E ela disse, você vai beijar o anel do bispo. E eu fui, irmãos, quando eu cheguei lá, ele sentado assim, ó. E eu beijei, irmãos. Eu demorei, foi muito a perdoar minha mãe por isso. Não se tem que beijar anel de ninguém, irmãos. Não se tem que fazer isso. Às vezes eu vou na polícia militar, porque eu sou, de vez em quando, convidado para pregar nos eventos da polícia militar. Aí quando chego lá, o soldado chega e diz, "Abençoe, pastor." Aí tem uma que chega assim, "Abençoe, pastor." Eu digo, tá bom, Deus te abençoe. Jesus, ele tinha a glória do Pai, mas ele não queria a glória dos homens. Em maior ou menor escala, nós, os anjos, os demônios e tudo que usa a faculdade da razão, desejam o reconhecimento, o aplauso e a glória do outro. A maioria dos casais com quem eu converso, sabe o que eles querem no fundo? Que um dê glória para o outro. Que um reconheça que o outro, eu fiz isso por você, você fez isso por mim, você não fez, você nem reconheceu que eu fiz aquilo. A mulher, o que tem diferente em mim, irmão? Quando a mulher pergunta isso, o que tem diferente em mim? Eu, cara, meu Deus, Jesus tem misericórdia, me revela, Espírito Santo. Que foi? Ela pintou a unha midinha assim, com a bandeira do Brasil. O que tem diferente em mim? Fala, minha filha, você está toda diferente, você está linda, você está maravilhosa. Aí eu disse, eu pintei a unha, você não viu? Eu vi, eu ia falar, eu ia chegar lá, você deixou terminar, não é? A gente quer essa glória. Jesus é o Filho, irmão. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A glória do Pai está nele. A eternidade é sua filha. E o universo não contém a sua grandeza. Entretanto, ele vem ao mundo como filho. Preste atenção. Ele vem ao mundo como submisso, como dependente, como aquele que nada pode fazer por si mesmo, senão o Pai, se não for o Pai que permitir. E quem entendeu isso, irmão, de forma brilhante foi o apóstolo Paulo, quando ele disse assim, em Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, foi Deus quem exaltou a Jesus, e não ele se exaltou a si mesmo. Eu já disse aos irmãos, se um dia eu aparecer aqui com o título de apóstolo, os irmãos podem mandar me internar, porque eu fiquei louco. Se um dia, irmãos, eu mudar meu título, preste atenção, eu sou ministro do Evangelho, pastor do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se um dia eu mudar meu título, não será apóstolo, nem patriarca, será Paulo Palhano, o divino. Toca na mão da divindade. Eu estou pensando em escrever os outros, quando eu for escrever os artigos, colocar Paulo Palhano Divino, só para jogar lenha na fogueira. E os irmãos chamaram assim, o divino está lá na igreja. Vamos falar com o divino, só para a gente... O que vocês acham de a gente provocar o negócio? Não, porque o cara é apóstolo. Eu sou o divino. Hein? Já pensou o meu título? O divino. Ou então, o... Não. Eu pensei em a quarta pessoa da Trindade, mas eu achei que era muito forte, né? Mas eu pensei assim, Paulo Palhano, vírgula, o divino.
Aí os irmãos começaram comigo a chegar assim: olha, eu queria que o Divino fizesse o meu casamento. Como é o nome dele? É Paulo César Divino? Não, ele é o Divino. O título dele, Divino. Mas eu não quero isso não, irmãos. Eu quero morrer como servo. Porque Jesus foi servo até a morte. E quem o exaltou foi o Pai. Por isso é que ele é o glorioso unigênito do Pai. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vou já terminar, queria só contar uma história para vocês. Eu era muito jovem, e eu estava pregando no interior do Ceará, e lá no culto que eu estava pregando, manifestou-se um rapaz endemoniado, tremendo e terrivelmente endemoniado. E ele estava tão possuído, irmãos, uma força descomunal, que ele estava sentado no banco. Quando ele caiu do lado aqui, ele caiu e se levantou e pegou o banco da igreja. E havia umas 5 pessoas sentadas no banco. Ele levantou o banco da igreja para aquelas 5 pessoas e soltou aquele banco no chão. E os irmãos vieram para aquele estardalhaço na igreja, aquela coisa, quebra de madeira, quebrando cadeira, quebrando banco. E eu estava lá no altar, nessas igrejas que fica 10 pessoas aqui, 5 aqui sentadas assistindo o culto, né? Tinha 10 irmãos aqui no altar e os irmãos aqui sentados assistindo o culto. E aí eu desci e vi os irmãos fazendo aquele ciclo, aquela confusão. E eu disse assim: leva ele aqui para trás para a gente fazer uma oração. Aí levamos ele para trás, irmãos. E eu pedi a todos que saíssem me deixar sozinho com ele. Eu digo: eu vou orar para esse rapaz. E aí quando eu cheguei lá, eu usei todas as minhas armas. Eu digo: de joelho, irmão para trás. Eu digo: muito bem, agora você vai sair em nome de Jesus. E eu ali todo dia, né, irmãos? Agora você vai sair em nome de Jesus e tal, pregadorzinho animado, novo. E ele não saía, irmãos. Eu digo: você vai sair em nome de Jesus. Ele nem dando a mínima para mim. Eu digo: você vai sair em nome de Jesus. E aí, irmãos, eu fiquei ali uns 30 minutos naquela luta, e sai dele e tal, e nada, irmãos, não saiu nem um demônio. Porque havia muitos demônios naquele homem. E aí eu disse: você vai sair porque esse nome tem poder. E ele olhou para mim assim e disse assim: eu sou mais poderoso do que Jesus. Aí eu disse: agora acabou isso aí. Eu vou fazer o quê? Então sai do meu nome agora. Eu vou dizer. Eu digo: agora a casa caiu. Como diz o André, the house is down. A casa caiu. Irmãos, eu disse: Jesus, tem misericórdia. O que eu vou dizer? Mais poder do que o Senhor. O que eu vou fazer? Fiz aquela minha oração, irmãos. O Espírito Santo e deu um clique assim. Eu disse: ah, é? Aí pus a mão na cabeça dele, irmãos, e disse: pelo que Deus exaltou a Jesus soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho. Eu fui falando, irmãos, e ele foi caindo no chão. Se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, quando eu terminei de fazer a declaração que está na palavra de Deus, aquele homem estava liberto pelo poder daquele que é o glorioso e unigênito. Aleluia! E o que todas essas questões têm a ver com o discurso da verdade que está aqui proposto, irmãos? É que não existe fé cristã sem o conhecimento de quem é Jesus. Ele é muito mais do que isso que a igreja moderna está anunciando hoje. Jesus é muito mais do que um supridor das necessidades. É muito mais do que um milagreiro farto com uma dispensa aberta. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é aquele que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é aquele que é glorioso e é unigênito e é humilde. E assim a grande questão a ser respondida é: em qual Jesus eu creio? O que Jesus é para mim e o que eu sou para Ele? E aqui é a minha fala final. Jesus disse que naquele dia de julgamento, muitos se aproximarão dele e apresentarão um currículo invejável de atos milagrosos. Muitos dirão: em teu nome
nós fizemos curas, libertações e milagres. Está aqui o currículo. Está aqui a prova documentada. Passou na televisão, todo mundo viu. E Jesus olhará para essa turma, irmãos, e dirá assim: eu não vos conheço. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que uma pessoa pode usar o nome de Jesus sem conhecer Jesus. Que uma pessoa pode curar em nome de Jesus sem conhecer a Jesus. Que uma pessoa pode libertar um endemoniado do seu demônio em nome de Jesus e não conhecer Jesus. Sabiam disso? Que tem um bocado de gente dentro das igrejas evangélicas que está ali cantando, ofertando, dizimando, mas não conhece Jesus. E ele vai dizer assim: eu não os conheço. Eu não quero ouvir isso da parte dele, não. E isso me diz que viver na dimensão da verdade é manter o relacionamento com Jesus de conhecimento mútuo. Eu conheço e eu sou por ele conhecido. Eu conheço quem é Jesus e ele me conhece. Jesus tem sido para as pessoas um bocado de coisa, menos o verdadeiro Jesus. Outro dia eu vi duas irmãs conversando, uma dizendo assim: mulher, tu não tem nenhuma segurança na tua casa não, mulher? Como assim? Eu disse: não, lá em casa eu tenho um cachorro para ficar cuidando da minha casa. Eu disse: não, o cachorro lá de casa é Jesus. Aí outro dia eu estava numa oração lá em Salvador. Estava numa oração, os irmãos começaram a cantar. Há uma roda de fogo entre nós, e essa roda de fogo é Jesus. Meu Deus, uma roda de fogo, e a roda de fogo é Jesus. Eu digo: onde é que está na palavra, meu Deus, que a roda de fogo é Jesus? Jesus é um bocado de coisa, irmãos, que as pessoas estão dizendo. Mas ele vai dizer assim: eu não conheço você não, querido. Você nunca me conheceu, como eu não conheço você também. Irmãos, Jesus dizia para uma pessoa que ele que conhece todas as coisas, ele que criou todas as coisas foram feitas por ele, para ele, como diz o apóstolo Paulo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E ele vai chegar uma hora e vai dizer assim: você, eu não conheço você. Eu não quero ouvir essa parte dele. Eu quero ouvir ele dizer assim: venha, bendito do meu Pai. E eu vou ouvir isso, irmãos, porque eu sei quem é Jesus. Eu conheço um tantinho assim de Jesus. Eu sei que ele é o verbo que se fez carne. Eu sei que ele é cheio de graça e de verdade. E eu sei que ele é glorioso. Ele é humilde. É esse o Jesus que nós cremos. E é dele que nós falamos. E é por ele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Você crê nisso? Então eu queria convidar você a ficar de